Olá, bem-vindos ao Valor Humano, podcast da TV Medicina e Saúde, pensado para você que gosta de ficar por dentro dos assuntos de inovação e saúde. Hoje eu recebo aqui no estúdio o cirurgião bariátrico Eli Minoru Matsumoto, que vai falar um pouquinho a respeito dessa técnica, dessa modalidade cirúrgica, melhor dizendo, que tem conquistado pessoas ao redor do mundo quando o assunto é obesidade e comorbidades ocasionadas pela obesidade. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bom, Soraya. Que bacana, doutor Minoru. A gente tem visto na mídia um número cada vez maior de pessoas que recorrem a esse tipo de procedimento cirúrgico para tratar a obesidade. Acho que a gente podia começar a nossa conversa falando sobre esses números, né? O Brasil hoje ele é um dos países que mais realiza a cirurgia bariátrica? Sim, Soraya. Hoje o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia bariátrica no mundo. Ele só está atrás dos Estados Unidos. Certo. Né? Aqui no Brasil faz-se mais ou menos 100 mil cirurgias por ano. Né? E isso é um número que é crescente e, como você mesmo falou, a tendência é que aumente porque é um método extremamente eficiente no combate à obesidade. Certo. Agora, a gente sabe que tem aquelas pessoas que sempre vão procurar o caminho mais curto, e eu sei que você é um defensor da mudança do estilo de vida, né? Você faz aquele caminho, às vezes, que a gente pode pensar até que é um pouco contrário, né? Qual que é o perfil do paciente que hoje procura pelo profissional, pelo cirurgião bariátrico no consultório? Ele quer já operar, já quer resolver o problema da obesidade? Como que deve ser o posicionamento desse cirurgião frente a esse tipo de paciente? Então, esse paciente que procura a cirurgia como primeira opção de tratamento não é o que a gente costuma ter. Geralmente, são pessoas que já vêm num histórico de obesidade, com tentativas prévias, Certo. né? Muitas vezes sem acompanhamento. Às vezes são pacientes que já passaram por nutricionistas, endócrinos, nutrólogos, psicólogos, vários acompanhamentos, né? Educador físico. Fizeram todo tipo de todo dieta. tipo de dietas com falhas e chegaram para a cirurgia bariátrica. Certo. Maior ou menor grau de obesidade, mas que passaram por todas essas fases. Eventualmente, a gente tem aqueles pacientes que, em um determinado momento, tiveram algum problema de saúde, seja físico ou emocional, e teve um ganho de peso importante no espaço de tempo muito curto. Esses pacientes eventualmente chegam para a gente também, mas a gente entende que não é o melhor paciente para a gente considerar a cirurgia naquele momento. A gente vê, vamos colocar alguns perfis de paciente. Aquele um que chegou num grau de obesidade e se mantém estável, que não consegue perder, mas conseguem manter aquele peso estável. Para mim, esse é um paciente muito interessante para considerar cirurgia. E às vezes a gente tem aquele paciente que está em ganho progressivo e que muitas vezes não fez nada para tentar mudar. Então, esse paciente eu enxergo que talvez não seja o melhor paciente, ou não naquele momento, para considerar a cirurgia, porque ele está muitas vezes esperando um milagre ali e acha que a cirurgia pode ser esse milagre. Eu entendo que o que vai me garantir o resultado eficiente a longo prazo é essa mudança comportamental. Muita gente não concorda comigo, mas eu acho que bons hábitos, ele é muito mais eficiente para controlar peso do que para grandes perdas, né, ponderais. E eu gosto de dar um exemplo para os pacientes assim, né? Se você for 6 horas da manhã numa academia, você espera encontrar pessoas magras ou obesas? Eu acho que eu vou encontrar a maioria magros. Por que eles são magros? Porque eles aceitam essa condição
esse empenho, essa disciplina de manter uma rotina de atividade física. Muito possivelmente, essas pessoas têm bons hábitos alimentares também. Será que essas pessoas estão emagrecendo? Ou elas estão controlando o peso, tendo uma qualidade de vida? Então, são pessoas que são magras, têm hábitos de estilo de vida bons, né? Com atividade física, Constantes. com cuidados alimentares. E qual é o resultado que eles têm em relação ao peso? Perdas ou controle? Manutenção, né? E às vezes você cria a expectativa no obeso que se ele passar a ter bons hábitos, né? Uma atividade física e um cuidado alimentar padrão, assim, nada extraordinário, que ele vai emagrecer progressivamente até chegar no peso ideal. E não é o que a gente vê. Entendi. Ele tem uma perda inicial pela mudança do comportamento, que gira em 5 a 10%, e depois ele começa a tender a uma estabilidade no peso. Por que ele está deixando de comer tudo que ele gosta, tudo que gera prazer para ele? Por que ele está fazendo exercício? Porque ele está esperando uma recompensa, que é a perda de peso. Quando toda essa mudança para de gerar uma recompensa para mim, a tendência é que meu sacrifício, a minha dedicação, também deixe de existir. Então, eu perdi lá os 5%, 10% e eu comecei a estabilizar o peso. A hora que eu estabilizo o peso, aquilo me gera frustração e eu recidivo no mau comportamento porque eu não cheguei no peso ideal. Então, mudanças comportamentais tendem a gerar uma perda de peso inicial e depois uma tendência de estabilidade. Então, se eu entendo que bons hábitos controlam o peso, agora talvez eu esteja entendendo que se eu emagrecer, eu vou conseguir manter. Porque essa é a história mais comum que a gente escuta nos consultórios. Eu até consegui emagrecer um pouquinho, mas eu não consegui manter. Então, eu acho que esse entendimento para mim é extremamente importante. Fica bem claro também, né? E quais são os tipos mais comuns de cirurgia bariátrica, doutor Minoro, que a gente pode elencar atualmente? Como é que eles diferem entre si? Como é que vocês escolhem, digamos assim, ou definem o tipo de cirurgia bariátrica que vai ser feito para aquele determinado paciente? Basicamente, a gente tem 2 modelos de cirurgia, né? O sleeve, ou gastrectomia vertical, e o bypass gástrico. O sleeve é uma cirurgia que você diminui o tamanho do estômago e não mexe no intestino. Então, você transforma aquele estômago volumoso num estômago tubular. Ele fica fino, né? É um estômago que ele tem uma capacidade em torno de 100 ml. Então, o estômago inteiro, né? Ele vai ter uma capacidade de 1 litro até 1,5 litro. E o paciente que é submetido à cirurgia do sleeve, né, da gastrectomia vertical, ele fica com um estômago de mais ou menos 100 ml. Tem essa redução. Isso gera uma limitação no quanto ele vai conseguir comer. Tá? Mas a absorção das vitaminas, das calorias, eles acontecem no intestino. Então, é uma cirurgia que tem uma ação muito mais importante sobre quanto eu consigo comer, não o que eu vou absorver. A vantagem é o controle das vitaminas, né? Menor risco de anemia, de deficiências vitamínicas, porém, as calorias elas são absorvidas no intestino. Certo. Se eu tiver uma alimentação mais calórica, significa que eu vou ter uma absorção maior de calorias. Então, é um tipo de cirurgia que é um pouco mais fácil da recidiva do peso. Existe a necessidade de um controle alimentar muito rigoroso. Daí, né? Outro efeito colateral do sleeve é a ocorrência do refluxo, da azia, né? Aquela queimação que fica voltando. Mais ou menos 20 a 25% dos pacientes que são submetidos à cirurgia do sleeve
desenvolvem azia, doença do azia. refluxo. Né? Olha só. E o que determina isso, doutor Minoro? Esse percentual? Uma alteração na anatomia e uma dificuldade do esvaziamento do estômago. Então, o conteúdo, às vezes, ele pode... pela cirurgia, você causa uma alteração da anatomia, da transição do esôfago para o estômago. E isso perde a competência da transição do músculo, né, do esfíncter inferior do esôfago, que ele perde um pouco a capacidade de contração. Então, aquele conteúdo gástrico, ele fica voltando com mais facilidade. E se você tiver alguma alteração técnica no sleeve, se ele tiver um pouco torcido, a linha de grampeamento ela tiver um pouco torcida, ela vai dificultar o esvaziamento do estômago, que também vai propiciar uma ocorrência do refluxo. Mas a grande maioria dos pacientes, eles conseguem controlar bem o refluxo com controle alimentar e muitas vezes com medicamentos, tipo os inibidores de bomba, né? O omeprazol, pantoprazol. Tá? Já o bypass é aquela cirurgia que age tanto no estômago quanto no intestino. Você diminui o tamanho do estômago, você transforma aquele estômago de 1 litro, 1,5 litro, numa pequena bolsa em torno de 30 a 40 ml e você faz um desvio em torno de 30% do intestino. Você faz um desvio do intestino. Isso faz com que o estômago pequeno limite a quantidade de comida e o desvio do intestino diminua a capacidade de absorção. Então, eu tenho 2 mecanismos muito nítidos: restrição alimentar e desabsorção, comprometimento da absorção. Então, é uma cirurgia que tem a necessidade da suplementação vitamínica de uma forma mais... como que eu posso dizer? Mais contínua. Uma disciplina muito grande de suplementação pelo risco da deficiência de alguns nutrientes e algumas vitaminas. E essa suplementação vai ter que ser por quanto tempo? Para a vida inteira. Para a vida toda. É isso, tá? Porque alguns segmentos do intestino, eles têm a capacidade de absorção de determinados elementos. Então, a parte do começo do intestino que é feito desvio, ele é a parte que absorve o ferro, o cálcio, né? O final do estômago, ele libera uma substância chamada fator intrínseco, que se liga à vitamina B12 da alimentação para ser absorvida no intestino. Então, existem algumas previsibilidades do que vai faltar. Então, esses elementos, essas vitaminas, elas são repostas preventivamente. Não é assim, na hora que ficar deficiente eu vou repor. Não, eu já sei que vai ficar. Então, eu tenho que antecipar a ocorrência dessas deficiências. Mas as calorias também são absorvidas no intestino. Então, é uma cirurgia um pouco mais fácil do controle do peso. Agora, aquele paciente que não entender a necessidade da mudança comportamental, achar que ele pode voltar a consumir alimentos extremamente calóricos de forma recorrente, é lógico que não tem cirurgia que vai resolver o problema da obesidade dessas pessoas. Por isso que é importante estar nesse processo todo, ter a presença de uma equipe multidisciplinar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, doutor Minoro, da importância, então, e quais são esses profissionais que devem fazer parte do processo aí pré-cirúrgico, intracirúrgico e pós também, né? Como é que é esse acompanhamento? Então, assim, Soraya, a obesidade é uma doença relativamente nova no nosso país, né? Ela começa a crescer a partir da década de 80 e 90. É um momento em que comida se torna mais acessível. Tá? Comidas industrializadas, produzidas em larga escala, e isso acaba barateando essas comidas industrializadas. E, bom ou não, são comidas gostosas, saborosas. Então, por que pizza é gostoso, hambúrguer é gostoso?
enquanto isso não era acessível, não adiantava eu querer. Né? É objeto de desejo, mas não é possível, é diferente. E aí, a partir do momento que esse tipo de alimento industrializado ele se torna acessível, automaticamente aumenta meu consumo. Junto com isso, eu ganhei comodidade. Antigamente, o deslocamento das pessoas era físico, era andando, era de bicicleta. E eu começo a ter acesso a carro, moto, o sistema de transporte melhora. E aí eu fico mais sedentário. Então, eu começo a ter acesso à comida e eu começo a ter acesso à comodidade. Essa conta começa a levar a nossa sociedade à obesidade. E fica pior, né? E tá cada vez pior, que porque as coisas... Agora tem o delivery, agora isso, você não precisa nem agora sair de chega, casa, né? Meu Deus, então é isso. Até que a gente chega nessa condição da obesidade e muitas vezes é nesse momento que o paciente está chegando para a gente. Tá? E tem essa percepção também, né? Quando tudo começa a ficar muito acessível, isso gera uma percepção para a gente de normalidade. Todo mundo come lanche, todo mundo come pizza. Então eu também posso. Se boa parte da sociedade está tendo esse comportamento e está obeso, a hora que eu começo a ter esse tipo de comportamento, qual vai ser o meu resultado? Ficar igual a todo mundo. Então, esse é o problema. A gente quer ter um tipo de comportamento, mas não quer aquele resultado. Então, chegamos nessa condição de obesidade. Fiz minhas tentativas, fiz meus tratamentos e agora eu cheguei nessa condição de cirurgia. E por que é importante toda essa equipe multidisciplinar? A nutricionista, ele é o ponto inicial que vai ter que, primeiro, convencer esse paciente das necessidades de mudança alimentar, explicar como deve ser a dieta do pós-operatório, porque eu vou causar uma alteração na anatomia do estômago dela, do trato digestivo dela. Essa cirurgia, ela demora em torno de 10 a 15 dias para cicatrizar. Se o paciente comer um churrasco no dia seguinte à cirurgia, ele vai forçar as emendas e eu corro o risco de uma catástrofe no pós-operatório. Então, a importância da nutricionista também nessa dieta do pós-operatório. Ela explicar como vai ter... Alertar para todos os riscos. Como tem que ser a dieta e como ele vai ingerir esse líquido, a maneira, a frequência e tudo mais. Que é bem rigoroso, né? Tem o líquido, depois vem o pastoso, tem todo demora mais ou menos um mês, né? E ela tem que orientar o paciente de como vai ter que ser a rotina alimentar dela. Né? Essa mudança comportamental. E o paciente que conseguir manter a melhor orientação alimentar, a prática dessa melhor orientação é o que vai ter mais sucesso a longo prazo. Emocionalmente, a psicóloga é muito importante. Por que eu como? Porque eu quero engordar? Ou porque a comida está me gerando prazer? Algum tipo de compensação, né? Exato. Tem tudo a ver com a mente. E a acessibilidade gerou essa percepção para a gente. Eu estou feliz, eu como. Eu estou triste, eu como. Trabalhei muito, eu mereço. Eu mereço. Comer, né? Então, a comida virou toda essa questão de recompensa, de prazer, de encontrar os amigos. E assim. E lá, antigamente, não, né? Era sobrevivência. Você tinha que sair da caverna, correr atrás dos bichinhos, caçar, era o que você era tinha. Bem diferente, né? Você gastava muito para conseguir o alimento. Quando você opera, a primeira coisa que eu vou limitar em você, diminuindo o tamanho do estômago, é o quanto você vai comer. E aí, por que eu repeti o prato? Eu estava com fome? Ou aquilo estava gostoso, cabe mais e me gerava satisfação?
Então, muitas vezes, o prazer não está no que eu vou comer, mas no quanto eu consigo. E a hora que a cirurgia limita essa quantidade, você chega numa festa e vê aquela opção, várias opções de alimento, várias opções de comida gostosa, e você está limitado a comer um pouquinho, isso pode me gerar frustração. E a frustração vai me levar a alguma condição de recompensa ou de substituição. Então, não raro, o que a gente acaba vendo em pacientes pós-operatórios de cirurgia bariátrica? A troca da comida por bebida. Então, o alcoolismo em pós-operatório de cirurgia bariátrica é algo relativamente comum, assim, a gente vê. Às vezes não chegando ao alcoolismo, mas o relato, mas bebia... uma ingesta maior de bebida. Isso, né? E por que acontece isso, Soraya? A cirurgia leva limitação de alimentos sólidos. Então, se você levar um paciente bariátrico para uma churrascaria, ela vai comer muito pouco, 100 gramas. Quando ele estiver bem adaptado, ele vai comer lá 150, talvez 200 gramas de carne numa refeição. Mas o estômago, se a gente fizer uma comparação, o estômago é uma espécie de uma pia com ralo aberto. Se você deixar o ralo aberto e abrir a torneira, vai encher a pia? Não. Não, ele vai passar. Se você começar a jogar sujeira dentro dessa pia, o que acontece com o ralo? Entupir. Vai entupir e a partir desse momento ele começa a encher. Então é como se o nosso estômago fosse isso. Ele mantém o esvaziamento para coisas líquidas, mas quando eu ingerir algo sólido, ele vai obstruir, ele vai começar a encher, ele entope o esvaziamento do estômago e a partir dali ele enche. E aí eu não consigo mais comer e nem beber. Sabendo disso, qual é o risco que eu começo a correr? Eu não vou mais comer. Mas eu vou beber. Eu só vou beber. E aí que entra o papel da psicóloga. Exatamente. Então, toda essa avaliação pré-operatória precisa... A psicóloga, ela está tentando identificar esse paciente que tem uma propensão maior a uma compulsão, né? A gente está falando da bebida, mas várias outras compulsões, né? Tipo, compra... De alguma outra forma, o gatilho vai ser disparado, né? Para ter a compensação realizada. Isso é muito interessante. Assim, uma das contraindicações é o uso de drogas ilícitas, por exemplo. A pessoa está lá, ela consome lá uma coisinha ou outra de vez em quando. Quando você limitar a comida para essa pessoa, vai potencializar esse outro vício, né? Jogo, drogas de uma maneira geral, né? Então, tudo isso a psicóloga ou o psiquiatra, ele está tentando identificar isso previamente e se for identificado, às vezes isso seja um impeditivo da cirurgia ou uma necessidade de tratamento prévio para depois operar. Então, a psicóloga ela é extremamente importante nesse contexto. Não dá para pular essa etapa, não, de jeito nenhum. Né? E a fisioterapia, junto com o educador físico, né, é aquela tentativa de mudança do convencimento da necessidade do exercício. Então, transformar o exercício em hábito. Não ser uma tortura, um sofrimento, mas conseguir encontrar uma atividade física que possa gerar alguma satisfação, algum prazer para essas pessoas. E que faça parte dessa mudança de comportamento que você falou, que tem que também estar inserido nesse processo todo, né? Doutor Minoro, e com relação a resultados a médio e longo prazo dessas cirurgias bariátricas, em termos de perda de peso e melhoria da saúde de um modo geral, quais são esses resultados? O que vocês têm hoje em termos de números? Então, o resultado em termos de perda de peso, a gente fala que a cirurgia vai dar de 30% a 40% de perda de peso em relação ao
peso inicial. Certo. Né? Então, no primeiro mês, em média, existe uma perda de 10%. Então, uma pessoa operou com 100 quilos. No primeiro mês, ela vai perder 10 quilos. O segundo e o terceiro mês, mais uns 10 quilos. Então, mais uns 10 quilos lá e, ao total, 20%. Do quarto ao sexto mês, mais 10%. Então, ao final dos 6 meses, a gente espera uma perda em torno de 30% do peso inicial. Aqueles pacientes que estão extremamente focados, com mudança comportamental, tudo, a gente espera mais 10% até a estabilização do peso. Então, ao final de um ano e meio, uma perda em torno de 40% do peso. Em relação às doenças, tem vários estudos que mostram a melhora das comorbidades. Então, a hipertensão é extremamente comum na população obesa e a perda de peso tende a melhorar. Então, cerca de 80% dos hipertensos, quando submetidos à cirurgia bariátrica, vão normalizar a pressão. O diabético também é em torno de 80% a 85% de controle da glicemia. A dislipidemia, que é o colesterol, o triglicerídeo, isso é o que a gente acaba vendo num percentual melhor ainda. Mais ou menos 90% dos dislipidêmicos, eles vão conseguir controlar o colesterol e o triglicerídeo. A perda de peso melhoram as dores articulares, e a apneia do sono. Normalmente o obeso, ele ronca muito e ele faz aquelas pausas da respiração durante a noite, que é a apneia do sono. E a perda de peso é o principal fator de melhora da apneia do sono. Então, tudo isso junto tende a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A manutenção, de novo, é a mudança comportamental. É isso aí. Bom, quando a gente fala em tecnologia, em inovação na área da cirurgia bariátrica, né? Até um tempo ela era feita de maneira convencional, corte. Né? Acho que ainda fazem, né? Acho que no SUS ainda é feito. Ainda é feito. Mas aí veio a cirurgia minimamente invasiva por videolaparoscopia, revolução total, inclusive na questão da recuperação, né? E agora vocês estão operando com robô, tem a cirurgia bariátrica robótica. Eu queria que você traçasse aí o perfil desses 3 tipos de cirurgia, de como nós estamos hoje, como o Cascavel está, como que a sua equipe está posicionada e qual que é a diferença em termos de efetividade, de sucesso ou de recuperação entre a cirurgia por vídeo e a robótica. Tá. Então, assim, Soraya, a cirurgia bariátrica, ela chega no Brasil final da década de 60, começo da década de 70, e nessa época só existia a cirurgia convencional, né? Então, no começo da década de 90, chega a laparoscopia aqui no Brasil. E começam com os procedimentos mais simples. E a bariátrica, ainda nesse momento, é vista como um procedimento de alta complexidade. E naquele momento ainda não se via a possibilidade da realização da cirurgia laparoscópica, a cirurgia bariátrica por laparoscopia. Com a melhora dos equipamentos auxiliares, né, vai se viabilizando a cirurgia bariátrica laparoscópica. Então, final da década de 90, começo da década de 2000, começa a se expandir a cirurgia bariátrica para o método laparoscópico. E, inicialmente, existe uma dificuldade técnica muito grande. Imagina você estar habituado a fazer um tipo de cirurgia que você tem o tato, você consegue segurar as estruturas e sentindo o que você está fazendo, e, de repente, você está manipulando todas essas estruturas através de uma pinça com um tato muito ruim, né? E a gente tem que lembrar que a qualidade da imagem era ruim.
Qual é a bem televisão lembrado, é verdade. Hoje a gente que vê tudo, existia exato, lá na década de 90? Era aquelas TVs de de tubo, tubo. a definição era ruim. Então, além da dificuldade técnica, ainda tinha essa dificuldade Da resolução. tecnológica. E aí, a partir da década de 2000, tudo isso começa a melhorar. A qualidade da imagem, a qualidade dos materiais, e é quando engrena a cirurgia laparoscópica e ela se expande para vários procedimentos, entre elas a cirurgia bariátrica. É uma época em que a maioria dos cirurgiões estavam aprendendo, né? Você vinha de um tipo de cirurgia e agora você está fazendo de uma maneira diferente. No início, sempre é muito demorado, as cirurgias levavam lá Qual que era o tempo? 5, 6 horas. Um período Era uma inteiro. cirurgia extremamente E trabalhosa. arriscada também, tinha seus riscos. Tinha seus riscos, né? O índice de complicação eram consideráveis. E isso vai melhorando. Até que no final da década de 2010, mais ou menos, a cirurgia começa a ser bem padronizada. E todo mundo começa a melhorar seus resultados e a ter essa evolução de forma rotineira para o método laparoscópico. Essa época, 2005 mais ou menos, é a época que começa a cirurgia robótica no mundo. Mas aqui no Brasil... Ainda não. Ainda não. Então, lá por 2010, 9, 10, que começa a chegar essa tecnologia no Brasil. E como toda tecnologia nova, ela chega com preços extremamente elevados, reservada a pequenos, alguns locais, né? Uma condição econômica muito restrita. E com o passar do tempo, a tecnologia ela tende a baratear. E é uma tecnologia que a gente percebe assim, é a evolução da tecnologia. Então, o método, o princípio da cirurgia laparoscópica e da cirurgia robótica, a gente fala que são cirurgias que compartilham do mesmo sistema operacional, que é a introdução de ar, né? Você injeta ar dentro da cavidade abdominal e distende o abdômen. Na cirurgia laparoscópica, o cirurgião segura as pinças. Na cirurgia robótica, essas pinças elas estão acopladas ao braço robótico. E de um console, como se fosse um controle remoto, você consegue manipular aquela pinça que está acoplada ao braço robótico. A vantagem do robô é que a articulação das pinças, elas são muito melhores. Na cirurgia laparoscópica, a pinça ela tem só um tipo de abertura, né? Ela não articula. E na cirurgia robótica, as pinças têm um punho. Certo. É como se ela tivesse um punho. É inteligente. Ela filtra os pequenos tremores. Então, por mais firme que a sua mão seja, esse pequeno tremor ele é transmitido para a ponta da pinça da laparoscopia. E ela filtra isso. Ela filtra isso. Ela entende que aquele tremor ele não é necessário. A ótica da laparoscopia ela é uniocular, ou seja, você enxerga a altura e largura, mas você não enxerga a profundidade. Então, a ótica do robô ela é biocular, então ela tem essa noção de profundidade. Isso melhora a qualidade da sua visão e a qualidade da sua cirurgia e a precisão dos movimentos. O que a gente percebe é que a cirurgia robótica é uma evolução inevitável e ela vai acontecer e é uma questão de tempo para ela se tornar economicamente viável. Né? Hoje ainda é uma tecnologia de alto valor, mas eu acho que com a expansão
ela tende a se tornar uma tecnologia extremamente acessível. Como tudo na medicina, né? A medicina, ela mostra isso pra gente ao longo do tempo, né? Vocês já estão operando com robô, então. Sim. Hoje, em Cascavel, tem o Da Vinci, Isso. né? No Hospital São Lucas, e já tem, então, a cirurgia bariátrica robótica também. Qual que é a sensação de operar com robô, doutor Minoro? Olha, inicialmente, Soraya, é uma... Apesar de ser muito parecido com a laparoscopia, partilhar dos mesmos princípios básicos, é um movimento diferente. Na laparoscopia, geralmente você tem o auxiliar que ajuda com a câmera, com uma pinça auxiliar, e você opera, como se diz, né, a 4 mãos. Na cirurgia robótica, você é o auxiliar e você é o câmera. Então a gente está tão habituado a manipular as pinças que você está utilizando e você está acostumado que o auxiliar trabalhe com a pinça auxiliar e a câmera. E às vezes você acaba se perdendo. Mas assim, é tudo uma questão de treinamento e né? isso... E tem que ter um treinamento, tem que ter uma certificação, é tudo muito rigoroso, né? Hoje você precisa fazer um curso de treinamento teórico, prático, com simuladores, acompanhar vários procedimentos de cirurgia robótica. Tem que ter um número X também de cirurgias para poder operar, né? Você opera as primeiras cirurgias, você precisa de um tutor, né? Que na cirurgia robótica ela é chamada de proctor. Proctor, isso mesmo. E depois de passar por todas essas etapas, você é certificado para que você possa realizar as cirurgias. Muito bem. Doutor Minoro, tem algum caso aí ao longo da tua carreira como médico, tua história como cirurgião bariátrico, tem algum caso que tenha te chamado mais atenção da transformação, porque é uma transformação na vida de uma pessoa, né, que passou por momentos de muita dificuldade, sejam emocionais, às vezes até financeiras por conta da obesidade, né, de frustração pessoal, de sofrimento mesmo, e que teve isso tudo mudado, impactado depois da cirurgia bariátrica. Tem algum caso assim que te chama mais atenção ao longo do tempo, que te vem à cabeça? Olha, Soraya, isso é um drama que a gente percebe do paciente com obesidade, né? Um acontecimento muito comum durante as consultas, né? A gente vê que emocionalmente são pessoas que estão no limite da emoção, assim, e com uma certa frequência, muitos pacientes choram no consultório, né? Contando a história de vida delas, a dificuldade, tudo que ela fez na tentativa de emagrecer, todos os julgamentos que existem, né? Porque isso é algo extremamente comum que a gente... Real, né? Que, você não tem força de vontade, você desiste fácil. Então, esse tipo de julgamento, eles trazem com eles, né? Às vezes, quem falou não lembra. Mas com certeza quem ouviu nunca se esquece. Verdade. E a gente percebe muito, assim, as pessoas mais velhas, a gente vê a transformação em termos de qualidade, saúde, não que o fator estético ela não seja importante, mas a gente vê muito esse benefício da saúde para essas pessoas. Na população mais jovem, eu percebo a autoestima, a mudança dela se apresentar para as outras pessoas. Teve um congresso que estava se discutindo sobre cirurgia bariátrica em adolescente, e um palestrante ele comentou sobre um artigo que ele tinha lido. E ele falou exatamente sobre essa situação específica da cirurgia bariátrica no adolescente, que muitas vezes a gente acaba tendo um pouco de receio em relação à maturidade dessas pessoas. E esse estudo separou 2 grupos, né, de adolescentes, um que foi submetido à cirurgia e o outro
que foi mantido o tratamento convencional, com dietas, mudanças comportamentais. O resultado inicial, esperado, lógico que cirurgia bariátrica, por impor muitas limitações, ele vai ser mais eficiente na perda de peso. Então, esse primeiro resultado era esperado. E eles continuaram acompanhando esses adolescentes até a vida adulta. E aí o desfecho dessa parte foi que os pacientes que tinham sido submetidos à cirurgia tinham se tornado pessoas adultas de melhor... que elas tinham sido... Como que eu posso dizer? Tiveram sucesso melhor, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Se saíram melhor na vida. Isso. Mostrando o quanto a autoestima, nessa faixa etária, muda toda a história da vida dela. Não que para o mais velho isso não seja importante. Mas é que nessa fase em específico tem impacto, né? E isso daí... A gente vê, tem alguns pacientes que a gente acompanha isso de uma forma muito feliz, né, de ver. Né? Daí falando de um caso, né, eu tenho um paciente do SUS. Ele tinha 276 quilos. Gente! Aí o acordo que a gente tinha com ele é que se ele chegasse em 250, se ele perdesse 10% do peso, a gente iria operar. E ele emagreceu. E aí, com 250 quilos, a gente levou ele para a cirurgia. A cirurgia foi feita numa segunda-feira. Isso tem mais ou menos uns 10 anos, Soraya. E eu lembro que a equipe da anestesia, eles foram lá na véspera para pegar acesso, porque um paciente muito obeso, ele tem as veias de difícil acesso. Fizeram com ultrassom e para pegar a veia. Toda a complicação. E ele dormiu, né? Ele internou na véspera para fazer toda essa preparação para a cirurgia. As mesas cirúrgicas, na época, elas não suportavam bem essa quantidade de peso. E eu lembro que a gente teve que calçar. Emendaram? Não, a gente calçou a mesa, colocou apoio embaixo da mesa para a mesa ficar... Suportar. Ficar segura para receber o paciente. A cirurgia dele, assim, a gente não está acostumado a operar pacientes com esse peso. Então, aquilo gerou uma ansiedade muito grande para nós. Certo. Como que vai ser essa cirurgia? Será que a gente vai apanhar? Será que não vai? E mesmo sendo SUS, a empresa de grampo, ela cedeu material para a gente fazer esse caso por laparoscopia. Então, você vê que tinha várias pessoas envolvidas ali. E a gente conseguiu fazer a cirurgia por laparoscopia para esse rapaz. Paciente. Porque o SUS, vamos explicar que o SUS não libera a cirurgia por vídeo. Isso, né? A cirurgia do SUS, né? Até hoje, ela é aberta. Né? Tal. Esse rapaz... a cirurgia foi bem tranquila, a anatomia dele estava bem favorável por conta dessa perda de peso no pré-operatório. E durante o acompanhamento, ele chegou a 130 quilos. Aí, imagina, ele na época, Soraya, eu acho que ele tinha 21 anos. E ele não tinha mais vida social. Ele ficava em casa o dia inteiro. E aí, um dos retornos dele no ambulatório, ele pediu um atestado. E assim, me chamou a atenção. Eu falei, você está estudando? Né? Eu achei que ele estava estudando. Ele falou, não, eu estou trabalhando. Poxa vida. Né? Então, aquilo chamou a atenção, né? E foi muito legal, assim, né? Tipo, a gente conseguiu ressocializar ele. Aí ele voltou a ganhar um pouquinho de peso. Então, ele voltou, ele foi para 150 quilos. E a gente transformou, a primeira cirurgia dele tinha sido o sleeve. E aí a gente transformou esse sleeve dele num bypass. E ele emagreceu de novo, ele chegou em 120 quilos.
E hoje ele tá bem. Ele tem a vida dele, né? Assim, faz tempo que ele não vem no ambulatório, né? A gente fica curioso, né? Agora estamos curiosos como para que poder ele saber tá, como é que ele né? tá, né? Mas assim, você vê, Mas é uma isso já tem 10 transformação. anos, Soraya. Se a gente não tivesse feito nada para ele quando ele estava com 276 quilos, como que teria sido a evolução dele? Exatamente. Será que ele teria emagrecido? Ou será que daquele ponto ele teria ganhado mais peso? Será que ele estaria vivo hoje? Como que ele ia estar? E que bom que ele operou, e que bom que deu tudo certo, né? Muito bom. Olha, doutor Minoro, a gente poderia conversar muito mais sobre tantos aspectos da cirurgia bariátrica, né? Com relação à resolução de doenças, de comorbidades, no aspecto emocional, social, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Eu quero te agradecer muito por sua presença aqui hoje e fica aí o convite para voltar novamente aqui para o Valor Humano. Obrigado, Soraya. Eu sempre estou à disposição, eu adoro falar sobre o assunto e eu vejo que a gente aprende muito com os pacientes também, né? As histórias, as mudanças de vida que acontecem com eles. É uma Isso troca, é muito gratificante, né? né? É bacana mesmo. Obrigada, viu, doutor Minoro? Nós vamos ficando por aqui, lembrando que você pode acompanhar todas as novidades em inovação e saúde aqui no nosso canal. Basta você se inscrever no nosso canal do YouTube e também lá nas nossas plataformas de áudio, Deezer e Spotify. A gente se encontra, até mais!